Então, vamos começar a nossa prosa da manhã. Na verdade, ó, são 8h29 e eu já acordei mais tarde, né? Tomei só duas cuias de mate ainda e vou continuar o mate, mas vamos adiantar a prosa aí. Para quem já acordou, é muito difícil que alguém tenha acordado no domingo de manhã cedo, só velho mesmo. Velho que nem eu acordo. E outros ainda nem foram dormir, né? Foram há pouco tempo. Então, deixa eu só coçar meu olho aqui assim. Esse danado desse olho esquerdo, ele não fica aberto depois do AVC. Primeiro ele não fechava, com aquele olhão regalado assim, bombeando o mundo, né? E depois ele tem dificuldade de abrir. Mas vamos lá, né? Não é no meu olho que eu quero falar. Bom, Deus abençoe a todos, tenham um bom dia, vamos em frente. Eu, eu botei como tema da nossa prosa hoje gente interessante. Tem a ver com comunicação, tem a ver com publicar livros, tem a ver com fazer gravação ao vivo, podcast, sei lá o quê. O pessoal diz o seguinte: para ti é fácil falar ao vivo, ter palestrante, né? Não, não é bem assim. Primeiro que numa palestra a gente não sobe num palco e sai falando que bem entende. É necessário uma preparação. Uma palestra de 90 minutos, uma hora e meia, eu tenho que ensaiar alguns dias, né? Eu tenho que ensaiar, a palestra tem que ser ensaiada. Claro que eu não decoro palavra por palavra do que eu vou dizer, mas eu tenho que criar um roteiro, né? Ela tem que ter um início, meio e fim, tem que ter um fechamento, tem que ter um apogeu, um momento importante, tem que motivar pessoas, tem que fazer a pessoa pular da cadeira, né? Porque senão ela começa a se tornar chata, né? Existe uma coisa chamada curva de atenção. A curva de atenção é o seguinte: o pessoal de rádio conhece, o pessoal de comunicação. Você imagina assim, ó, a conversa ela está num modo linear, tá? Então o que que acontece? A atenção do ouvinte ele está lá em cima. Tá? Vamos botar de 0 a 5, tá? Então ele está em 5 quando começa a conversa. Mas à medida que o tempo vai passando, vai conversando, conversando, esse pico vai baixando, 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 até que ele chega em zero, né? O- E aí começa a andar num caminho linear. O que que significa isso? Que esse tempo tem de 2 a 3 minutos. 2 a 3 minutos você está prestando atenção no que eu estou dizendo, mas eu tenho que fazer uma careta, eu tenho que mudar o tom de voz, eu tenho que fazer alguma coisa para que você volte, né, para que o espectador, para que o ouvinte volte a, a dar atenção porque eu estou dizendo. Senão ela começa a ficar linear, aí realmente começa a passar borboleta, a gente presta atenção em outras coisas, e o outro, tá ouvindo o que eu estou dizendo? Sim, claro, aham. Sabe? Aqui que eu falei, você falou umas coisas aí, né? Então, na palestra tem isso, tem que preparar isso. Na palestra é mais fácil nesse aspecto, porque assim, você se movimenta, você está. Por que que o palestrante se movimenta no palco? Exatamente para a, quebrar a linearidade da curva de atenção. Por que que ele levanta a voz? Por que que ele canta? Por que que ele dá aqueles pulos? Por que que ele. Nem todo mundo dá pulinho, mas assim. Mas em determinado momento, realmente ele tem que fazer um pico para que a pessoa preste atenção, tá? Então, como eu disse, palestra é, é ensaiada, é treinada. Vocês não pensem que Claro, em determinado momento você tem um assunto, você começa a discorrer sobre o assunto e vai embora, mas isso é a experiência que dá. Você não pensa que o Leandro Carnal, que o Cortella, que o Clóvis de Barros, que eu acho excelente, e tal, que o Pondé, eles começaram lá no início sem estudar o que eles estavam dizendo. Quer dizer, cada tema tem que ser estudado e depois a desenvoltura é exatamente a forma com que vai dizer, mas o tema tem que estar ali linearizado, né? Tem que estar familiarizado com o tema. Aqui não é diferente. Aqui não é diferente. Quando eu vou gravar uma prosa aí com vocês, eu tenho que primeiro pensar o que eu vou dizer, né? Eu peço a Deus que me inspire, né? Para que, se for para dizer bobagem, então que seja uma bobagem muito boa, né? Que seja uma asneira muito boa, mas ela tem que tornar interessante o assunto.
para vocês e para mim. Não é simplesmente, eu posso falar, liga a câmera e sai falando que bem entende. Poder pode, mas se vai trazer resultado, se vai ter conteúdo, isso é outra história. E é disso que eu quero falar, sobre a questão do conteúdo, tá? Claro que assim, ó, de manhã quando a gente acorda, enquanto fica esquentando a chaleira do mate, a gente fica meio que organizando os pensamentos, a gente passa o dedo aí vai correndo tudo que é rede social, né? Facebook, YouTube, esse que tem uns vídeos engraçados de macaco aí, o Reels, qual é outro, o Instagram e assim por diante, TikTok não. Esse eu abomino, me nego. Eu já andei fazendo umas gravaçõezinhas de 10 segundos, 30 segundos de TikTok, abomino, horrível. Mas é também sobre isso que eu quero falar. Não é sobre o TikTok em si, a ferramenta é boa, é sobre o conteúdo. Então eu começo a ver o seguinte: as pessoas dizem assim, nossa, tu devia escrever um livro. Eu não devia não, eu já escrevi, eu tenho 9 livros publicados. Tá, 9. Quem quiser comprar meus livros, estão aí nas plataformas para vender. O Homem que Vendia Ideias, é, qual é o outro? Gente de Gramado, que não vai ser nome de rua. Né? Eu escrevi um livro especialmente para Gramado, contando história de Gramado, e quem mais compra o livro não são gramadenses. Né? Mas cada um compra o que quiser, o dinheiro de cada um. Né? Enfim, leia o que bem entender, assim por diante. Mas realmente quem mais compra esse livro não são os gramadenses. Qual é o outro? Teoria da Criatividade, em português e em inglês, para os americanos. Que mais? São 9. Então, tem um romance chamado é, Peregrino dos Ventos, Casulo das Ideias, é o nome do livro. É um romance, é de suspense, né? Ele envolve um pouco de filosofia, envolve um pouquinho de espiritualidade, na verdade, né? Um pouquinho de. Não vou dar spoiler aqui, porque ele tem um segredo no livro. Você pode ler o livro inteiro, inteirinho, né? Tem um mistério no livro, tem um suspense no livro, tem um mistério. E você pode ler o livro inteiro, tá? Você vai descobrir no fim. Só que tem um detalhe: se você só ler o fim, você não vai entender nada do que está ali. Então é preciso ler o livro inteiro para chegar no fim e entender o que aconteceu. Então eu tomei esse cuidado de contar essa história. Enfim, eu tenho mais uns 3, 4 livros em preparação, que eu não sei nem se vou terminar ou não, importa. Eu comecei a escrever. Mas enfim, então assim, tenho conteúdo para escrever livros? Tenho. Eu não tenho vontade. Às vezes também a gente. Eu mudo de direção. Tem dia que eu estou com muita vontade de desenhar, vou desenhar à mão, desenhar no computador. Enfim, a gente faz aquilo. O importante para mim é o seguinte: o importante é fazer fluir o rio da criatividade. Eu não posso estancar ele. Porque um dia, sabe, não pode estancar. Um dia ele acaba que se eu ficar estancando tudo, eu vou ficar frustrado, sabe? Então, a grande frustração do artista, do profissional de criação, vamos dizer, do indivíduo criativo, não é não vender aquilo que ele faz. Não, eu não vendo tudo que eu faço. É não conseguir fazer. Vender é uma consequência. Porque na venda do meu trabalho está também a necessidade do outro de comprar, de adquirir aquilo. Né? Não adianta eu fazer um trabalho muito bonito se o outro não está precisando. Então é necessário na venda do trabalho, eu compreender, né, a necessidade do outro de adquirir o meu trabalho. Então, quem é criativo, ele tem que continuar sendo criativo em todas as maneiras, quer dizer, é, e pode saltar de uma coisa para outra, né? Quando eu era guri, o pessoal dizia o seguinte: pô, mas tu não para em nada, tu fica pipocando daqui para lá, fazendo coisa, inventando coisa. Sim, eu fico inventando coisa mesmo, porque é da natureza do criativo. Mas não é disso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é sobre a questão do conteúdo. Então eu vou dizer assim, ó, conteúdo eu tenho muito. Quem trabalha com criatividade, ele vai acumulando, é como realmente uma represa de informações. A gente na criatividade, a gente não, as coisas não saem do nada. O que existe é uma combinação de informações que a gente retira do ambiente externo e ali ela transforma num terceiro elemento que seria ou um desenho, no meu caso, né, um desenho, ou uma música, que não é o meu caso, ou uma poesia, que às vezes é o meu caso, e assim por diante, num livro, numa história.
enfim, numa escultura, enfim, ou então para quem é da área, da área, digamos, como é que chama, das exatas, né? Um matemático vai criar um teorema, vai estudar, enfim, a criatividade ela está em todos os campos, não precisa ser só artista, não. Todo mundo é artista na sua área, um médico é criativo, um cientista é criativo, e assim por diante, né? Porque a criatividade é aquele desejo de fazer algo a mais, de mudar, de quebrar o paradigma para transformar. Então a criatividade ela está relacionada à transformação. Mas, ainda voltando sobre o conteúdo, aí eu começo a olhar essas redes sociais, meu dedo começa, né, já tem calo na ponta do dedo, mexendo, e eu começo a pensar o seguinte, antes as pessoas diziam assim, eu gostaria de escrever um livro. Ótimo, que bom. Acho que todo mundo queria escrever um livro. Passou assim, nossa, nem, nem, nem externou, nem externalizou. Existe a palavra externalizar? Externou, né? Não botou para fora, mas pensou lá no fundinho, no íntimo da mente. Puxa, nossa, ia ser um legal eu escrever um livro, eu ser escritor. Tá bom. Ah, mas eu não tenho conteúdo. Que escrever as pessoas sabem, né? Sabe? Quem é alfabetizado sabe escrever uma palavra depois da outra. Se vai transformar aquela escrita numa coisa poética, numa coisa bem, né, bem construída, isso é uma outra história. Mas escrever, quem é alfabetizado é capaz, né? Eu mesmo fazer uma lista para ir na padaria, para ir no mercado. Muito bem. Aí ele pensa, mas eu não tenho conteúdo. Tem sim. Agora eu vou dizer para vocês que tem. Todo mundo tem conteúdo, tá? Por exemplo, qual é o tema que eu gosto de escrever? Quem pegar meu blog, eu tenho 9 livros publicados, né, para vender, mas eu tenho mais de 1.500, 1.600 textos publicados nos meus blogs, né? depacard.blogspot.com.br tá lá milhares de textos meus, histórias, crônicas, contos, lorotas, assim por diante. Então, sobre o que eu escrevo? O que eu gosto de escrever? Eu gosto de escrever sobre pessoas interessantes. Aí, bom, tá, então tu já está sendo seletivo, né? Quem são as pessoas? O que torna uma pessoa interessante? Bom, eu vou dizer para vocês que todas as pessoas são interessantes. Todas. E eu gosto de me relacionar com pessoas interessantes. Ah, aí você pode pensar, não, pronto, aí ele já me excluiu porque eu não sou interessante. Claro que é. Todas as pessoas são interessantes. Todas as pessoas têm uma história. Todos. Todas as pessoas, a história de todas as pessoas é interessante. No mínimo para elas próprias. E o que falta? Falta a conexão, contar essa história. Tá? Eu gosto de contar minha história. Aí podem pensar assim, pá, o Paulo é vaidoso, ele fica contando histórias, própria história, ele se acha. Não, não me acho. Acontece que a minha história é a minha história. E se eu não contar a minha história, ninguém vai saber contar. Por quê? Porque as pessoas podem contar aquilo que eles veem e ouvem a meu respeito, mas ninguém conhece o íntimo do meu coração, a minha mente, as minhas lembranças, aquilo que meus olhos viram, aquilo que meus ouvidos ouviram, os perfumes que eu senti, as coisas que eu disse, só eu sei. E nem lembro de todas. Mas então eu tenho que contar a minha história do meu jeito. Alguém pode dizer o seguinte, não, mas essa história não aconteceu assim. Embora nunca ninguém me contestou, porque eu não minto. Mas pode dizer o seguinte, não, a tua visão sobre tal coisa não foi bem assim. Também não aconteceu. Né? Graças a Deus eu tenho alguma credibilidade nas coisas que eu digo. Mas eu posso ser contestado nas minhas opiniões. A tua opinião sobre tal coisa não é bem assim, tá bem, mas é a minha opinião. Ela não é a melhor do mundo, não é a única, não é a derradeira, mas é a minha opinião. E eu dou a minha opinião. Aí alguém diz o seguinte, não, mas eu tenho uma opinião diferente, que legal, já é uma outra história. Então você vai contar a sua opinião. Tá? Mas o problema Aí tem um outro problema. As pessoas dizem, antes, logo que eu comecei a escrever, eu já escrevia há muito tempo, mas não tinha editora. Nenhum editor se interessava pelos meus livros, mandava para eles, me contar uma lorota tal, sabe? E aí uns queriam me vender livro, queriam, sabe? Não, queriam que eu pagasse meus livros. Eu não posso pagar, não tenho dinheiro. Eu já escrevo há muito, então
aquele sonho do escritor que vem um editor e bota um dinheiro na mão, você escreve o livro, depois nós vamos lançar o livro. Isso aí é assim, é um em 1 bilhão, né? Um em centenas de milhões. Não é assim que acontece. Só quando o cara já é famoso, já tem uma baita história, mas eu não tenho uma baita história que comova um editor a vir e botar dinheiro na minha mão para publicar meu livro. Aí vieram, com a tecnologia, vieram as plataformas digitais. Então, hoje eu posso publicar um livro por dia, se eu tiver conteúdo, e vai para a plataforma e eu não gasto um centavo. O que acontece? Hoje, com a tecnologia, quando o leitor quiser ler um livro meu ou de qualquer pessoa pela plataforma, ele vai lá, compra o livro, paga o livro, e em 15 dias, talvez até menos, mas a média são 15 dias, a plataforma imprime o livro, tá? Um apenas, né? Uma vez tinha que mandar fazer 500, 1000 exemplares e tal. Desculpe. Havia uma quantidade mínima de exemplares, né? Quanto mais livro, mais barato ficava tal, mas aí o camarada ficava com pilha de livro em casa estocado e mais a quantidade de amigos. Oh, eu tenho um livro, pô, a nossa amizade, me dá um livro de presente. Quer dizer, o cara é muito filho da puta. O cara que chega para o escritor e pede para ganhar um livro de presente, ele não sabe que o escritor, tem que, além de escrever, tem que pagar pelo livro para dar de presente. Então, ó, número um, dica número um, não peça de graça aquilo que o artista faz, tá? Se você fizer isso em nome da amizade, você não é amigo de ninguém, você não é amigo dele, você é um explorador. E olha que tem gente, né? Tem gente que chega e olha pra gente assim, vê uma coisa que você tem bonita, né? Ah, que lindo isso aqui. Me dá de presente isso aí. Vá tomar naquele lugar, não dou de presente, custou para mim. Se eu quiser te dar de presente espontaneamente, eu vou dar. E dei, eu já dei muita coisa de presente, de coração. Eu quis dar, toma, isso é teu. Tá? Fiz isso e vou continuar fazendo. Agora, usar o argumento de que, eu sou teu amigo, e por ser teu amigo, né, me dá. As pessoas que chegavam para mim assim, hoje não faz mais. Chegavam para mim assim, diziam assim, ó, faz aí um logotipo para mim, faz um projeto para mim. E, cara, assim, ó, tu podia até me fazer de graça isso aí, porque eu vou falar bem de ti, tu vai arrumar clientes. Cara, vai a merda. Sabe? Cara, esse é meu trabalho. Tu tá querendo que eu tire do pão da minha mesa para que tu seja beneficiado, tá? E falar bem de mim. Cara, se tu quer falar bem de mim, me paga pelo que eu estou fazendo e fala bem do que eu fiz, se tu gostou. Se não gostou, não me contrata. Se gostou, fala bem. Se não quiser falar nada, não fala. Agora, tomar o pão da minha mesa, tomar a comida do meu prato, do prato dos meus filhos, sabe, da minha família, é muito feio. Então, por isso, as plataformas resolveram. Você não tem que ter pilha de livro estocado, criando ácaros em casa, né? Noite de autógrafo. Eu já fui em noite de autógrafo de amigos meus. Tinha 2 pessoas, 3, tá? E um comprou o livro, eu, sabe? Noite de autógrafo é uma furada que tem. A não ser que realmente o cara seja muito famoso. Eu não sou famoso, né? Que seja muito importante. Não, eu quero comprar o livro desse cara, desse autor, dessa autora, e eu quero assinar, eu quero o autógrafo dela. Tá? Por quê? Porque, puxa vida, valeu a pena. Agora, ficar gastando em coquetel, ficar gastando em canapézinhos e tal, para encher a barriga de pessoas que nunca vão ler seu livro, né? E ainda ter que dar de graça, é uma vergonha. Não faz isso, não faço isso. Então as plataformas resolveram. Você coloca o livro, você mesmo monta o livro, organiza, tal, dá o preço, dá o quanto você quer de royalty, a plataforma calcula o valor dela, joga no mundo. Então, por exemplo, eu tenho livros meus espalhados em mais de 60 países, né? Ou seja, qualquer pessoa de qualquer país que leia português ou leia inglês vai comprar livro meu no seu país com a sua moeda. Então, assim, tem Amazon, tem clube. Eu gosto mais do clube de autores. É aqui de Santa Catarina, de Joinville, tá? Eles são muito corretos, não tem frescura, sabe? Ó, o preço é esse, o valor é esse, chegou a R$ 100 por mês de royalty, né? O que vendeu até o dia 30, até o quinto dia útil do mês seguinte, o dinheiro está na minha conta, sabe? Sem eu precisar. No momento que a pessoa comprou um livro, eu já olho na plataforma, eu já sei quem comprou,
quanto pagou, sabe? Até a hora que ele comprou, o nome dele está tudo ali, né? Então, hoje é muito fácil ter um espaço de vazão dos seus livros, né? Agora, a questão é o conteúdo. Já disse, todo mundo tem uma história. Então, agora, se eu tenho uma história, tá? Se eu tenho conteúdo, que é a história da minha vida, e se eu tenho uma plataforma para publicar meus livros, o que, que eu tenho que fazer? Sentar no teclado, organizar o livro ali, escrever, né? Editar, até a correção. Eu tenho livros que no início, assim, minhas correções são meio falhas, bastante falhas, porque a regra é a seguinte, quem escreve não revisa, né? Então, existem erros de digitação, não são erros gramaticais, mas são erros de digitação, erros de concordância. Muitas vezes eu estou falando no plural, daqui a pouco, no meio lá no fim da frase, eu já passei para o singular. Quer dizer, a gente comete esses erros, assim, esses pequenos vícios de desatenção, né? Mas até isso, existem corretores. O Google tem um corretor de texto maravilhoso. Qualquer o Office, o OpenOffice, que é gratuito, ele tem corretor de texto. Ele faz uma revisão gramatical. Ah, mas em inglês. Ele tem corretor em inglês, tem corretor no idioma que você quiser. Então, é só uma questão de tempo e atenção. Você escreve seu livro, você revisa seu livro, você edita seu livro, você publica seu livro, tá? Mas aí eu vejo o seguinte: existem outras maneiras de comunicação, não é só livro que comunica, as pessoas não estão lendo mais. A pessoa não lê, a pessoa lê o título ali e já passa o dedo e corre a página. E já se acha um especialista no assunto. A comunicação, ah, além das letras, é o que eu acho mais importante. Por quê? Porque quando você está lendo, você não tem como correr a página, você tem que ler palavra por palavra. Eu leio de uma forma fotográfica, ou seja, se eu quiser ler um texto rápido, eu fotografo o parágrafo, né? Ou seja, chama-se leitura dinâmica. Eu fotografo o parágrafo, vou indo, aí, opa, o texto me interessou, eu volto naquele trecho e leio né, a gente lê de carreirinha, leio com um pouco mais de atenção. Mas se não, assim, ó, eu fotografo a página, li o livro. Já assimilei assim por diante. Então, mas ler ainda é um pouco mais dispendioso. Agora, por exemplo, eu posso comunicar como eu estou fazendo, eu posso falar, eu posso expressar as minhas ideias e muita gente está expressando as suas ideias, sabe? Alguns são até meio chatinhos, né, que é o meu caso, né? Agora, chato ou não chato, ele está colocando a comunicação, ele está expressando o seu pensamento, né? Dando a cara para bater ali no público, tá? Acho bacana. A pessoa que nem que seja para fazer um comentário, uma piadinha, tá? Que não seja de mau gosto, né? Não gosto de humor negro, não gosto de piadas de mau gosto, mas tem piadas inteligentes e piadas simples, sabe? Tem umas pessoas assim que fazem uma piadinha de 10 segundos e são muito engraçado, né? Então, ele está comunicando. Ele aproveitou a oportunidade que a rede te dá. Olha que oportunidade eu tenho. Quando que eu poderia falar para quantas pessoas quiserem me assistir de graça num canal de televisão, por exemplo? Não tem como, é impossível. Mesmo que eu fosse um grande nome, um grande artista, eu teria que seguir a pauta e teria que seguir o tempo. Aqui eu falo o tempo que eu quiser. Enquanto vai durar a bateria, enquanto durar, sabe, a internet é ilimitada, a plataforma, algumas limitam a 10 minutos, outras a 1 minuto. Essa aqui, essa que eu estou usando, não limita a nada. Se limita, pelo menos até hoje, não me cortou. Então, eu penso assim, que falta de oportunidade, ou melhor, que grande oportunidade as pessoas estão perdendo em publicar porcaria. Por exemplo, você pega, corre o dedo aí nessas plataformas, esses Reels, desses, sei lá, mesmo TikTok da vida, seja o que for, o que você vai encontrar? A pessoa fazendo ó, biquinho, ó, olhando para o lado, fazendo selfie. Milhares de selfies, fazendo biquinho, expondo de frente e de lado, quer dizer, vendendo mercadoria. Vendendo mercadoria, né? Eu nem acho que isso afete a moral de ninguém, porque a moral, quem tem, quem não tem, não tem. Não é isso que afeta. Tá? Mas é o vazio, a falta de conteúdo, sabe? A falta de moças, né? Vamos pelas moças, depois eu vou chegar nos cueca aí também.
As moças, moças bonitas, moças tá, interessantes, tá? Não dizem nada. Simplesmente dão uma piscada, faz um biquinho e entram e saem vazias. Você nunca vai descobrir a história delas. Depois reclamam, sabe? Reclamam que a vida foi ingrata com elas. Passam pela vida, passam pela vida e não fizeram nada. Fizeram um biquinho, só que um detalhe, o tempo cobra, as rugas aparecem. E aí começa a esticar aqui, esticar ali, e o biquinho já não tem mais graça, porque não vai mais comover. Aí competem com, sabe, competem Ah, e mais uma coisa, hoje com a inteligência artificial, acreditem, tem moças muito mais bonitas, né, pelo menos esteticamente, do que, do que as que gostariam de ser. Então, a importância, a beleza da pessoa não está no biquíni, não está na maquiagem. A beleza da pessoa está no conteúdo que ela tem. Existe, eu dizia isso, e digo até hoje assim, para os rapazes agora, para os homens, né? A mulher boa não é aquela com quem a gente quer dormir, mas é aquela com quem a gente quer acordar pelo resto da vida. A pessoa bacana não é aquela que, que sabe, que faz um agradinho ali, que te dá um presente. A pessoa bacana é aquela com quem você gostaria de caminhar uma jornada. O amigo bacana, né, o amigo engraçado, o amigo interessante é aquele com quem você gostaria de fazer uma pescaria. Você sabe que na pescaria o que menos importa é o peixe, ali em roda do fogo, contando lorota e tal. Então, pessoas interessantes são aquelas com as quais a gente gostaria de estar junto. Então, essas pessoas que a gente gostaria de estar junto têm conteúdo, tá? E nem sempre comunicam da maneira convencional, um livro, um podcast, assim por diante. Oh, vou dar um exemplo. Eu tenho grandes amigos e tive grandes amigos de juventude e tal. A maioria eram mais velhos que eu, a grande maioria. Mas eu tive um querido amigo, companheiro de pescaria, tá? O Valdemar Nicolotti. O Valdemar, ele era uma figura. Ele já era bem mais velho que eu, já foi descansar, mas o Valdemar era uma figura. Ele era muito divertido, ele era muito engraçado. Ele contava muito, ele era muito mentiroso. Eh, Ele contava histórias fantásticas, e então ele sempre se inseria como personagem principal. Isso tornava muito divertida a história. Todo mundo. Ele era um sujeito simples, um sujeito iletrado, mas pergunta se alguém não gostaria, não gostava. Pergunta se havia uma pessoa que não gostasse de estar junto do Valdemar ouvindo ele contar as histórias dele. Então, eu até já comecei a escrever algumas histórias, que eu não lembro de todas, ele contou muita história. Mas se eu já estivesse escrevendo nesse tempo, com certeza eu teria sido o ghostwriter dele, o escritor fantasma dele, para ele escrever as histórias dele, assinado por ele. Eu não preciso da minha assinatura, eu preciso ajudar a contar. As histórias dele dariam livros, dariam filmes, dariam novelas, seriam fantásticas, né? Então existem pessoas que são agradáveis, são engraçadas, são interessantes, são divertidas, são animadas, são sérias, mas têm conteúdo. E olha, está aqui a oportunidade, está aqui o lugar para que essas pessoas mostrem o seu conteúdo ao mundo, né? A gente vai embora, um dia eu vou morrer, todo mundo vai morrer, mas as nossas histórias vão ficar, né? E não tem ninguém melhor no mundo para contar a história da vida da gente do que a gente mesmo, sabe? Não tem ninguém para contar a minha história melhor do que eu. Não tem ninguém para contar a sua história melhor do que você. Conte a sua história. Pega o celularzinho, liga no Facebook, ali em cima, bem em cima, no meio, né, tem uma tirinha, tá escrito ali, ó, ao vivo, tá? Clica ali, anota o título, manda começar o vídeo e fala. Quem não gostar, troca, assim por diante. Mas tem outra coisa, as pessoas dizem o seguinte, mas hoje a censura voltou, a coisa está muito forte, está muito perigoso. Quero dizer para vocês o seguinte, eu escrevo desde criança, tá? Nos anos 70, início dos anos 70, tinha um jornal, um Gramado,
chamado Panorama, em que alguns gramadenses, é um jornal comunitário, e eu escrevi uma coluna nesse jornal, a convite do dono do jornal, chamada Protesto do Packard. Né? Eu já acho que já assinava como Packard nesse tempo, Protesto do Packard. Tá? E eu fazia críticas, assim como eu faço hoje. Tá? Então, a minha querida e saudosa amiga Marília Daros Franzen, ela escrevia uma coluna chamada MDF, né? MDF. E eu me lembro que uma vez e a gente era muito antagônico. A gente que ela escrevia eu rebatia, que eu escrevia ela rebatia. Eu me lembro que ela era bastante crítica em relação aos costumes da juventude, né? Então eu me lembro que ela escreveu alguma coisa lá e eu rebati, né? Mas assim, ficava ali no campo das letras, das palavras, né? E eu rebati de forma irônica. Eu até nem faria mais isso hoje, mas eu era guri a gente faz merda. Mas ela nunca ficou brava comigo por isso. Passados muitos e muitos e muitos anos, um dia eu passei a colaborar com ela, passei a fornecer livros para ela, passei a fornecer material até de arquivos de família para ela, os meus arquivos pessoais. Um dia eu descobri que ela estava escrevendo a minha história. Ela, Marília, estava escrevendo, ela mostrou, disse, olha aqui, essa pasta aqui, esse arquivo aqui é teu. Tudo que tu faz, eu tenho armazenado. Se procurar nos arquivos dela, vai achar. Eu estou escrevendo a tua história. Eu disse, olha que isso, tá? Tanto é que ela me colocou, ela tem várias citações a meu respeito nos livros de história dela. E ela pegou e me mostrou uma coisa, tá? Olha isso aqui, ó. Aquela brincadeira que eu fiz, ela guardou, tá? Porque aquilo foi um registro importante. Então, eu quero, e a gente, sabe, a Marília morreu e a nossa amizade era muito grande. Então, quando a gente sabe dosar as palavras, tá? Quando a gente sabe dosar, eu aprendi desde muito cedo a dosar as minhas palavras, tanto é que eu passei pelo período da ditadura, eu fui líder estudantil. Eu fui líder estudantil muito bem votado no período da ditadura. Eu fui líder estudantil entre 1976 e 77, tá? Líder estudantil, líder dos estudantes, sabe? Eu tinha que inclusive levar para um delegado as minhas, os meus cartazes de eventos, de festas, para que ele olhasse se não tinha um manifesto comunista, assim por diante, tá? Eu consegui escrever no período da ditadura sem ter um corte de censura, sem arrumar uma confusão com ninguém, tá? Eu tive jornal, eu tive revista, tá? Nunca ninguém conseguiu me processar. Já tive desafeto, já fui ameaçado, já tive, sabe, mas assim, na dureza da lei, nunca, jamais. Eu sempre cuidei, eu sempre aprendi a dosar as palavras. Claro que, com o passar dos anos, eu fui dosando mais, inclusive, o conteúdo, a forma de. Eu aprendi uma coisa, eu consigo falar mal de uma pessoa sem falar mal dela. É só falar bem do desafeto dela, sabe? É chegar para duas pessoas e elogiar uma e deixar a outra quieta. Oh, como você tá bem, e não falar nada para a outra, você está falando mal dela. Então, a ideia não é falar mal de ninguém. A ideia é expressar as ideias, é expressar o nosso conteúdo, né? Cuidando com o que diz. Então, mas hoje, sabe, você não pode cuidar, nossa, com o que diz, cuidar com o que fala nas redes sociais. É só cuidar com o que falo nas redes sociais, sabe? Se eu quiser falar mal de um político, por exemplo, é só não falar mal do político. Você pode falar mal das atitudes, generalizar, você não está falando mal dele. Entendeu? Você não pode ser processado. Eu não posso ser processado olha, tem gente que diz assim, eu gosto da chuva. Não, eu não gosto de chuva. E eu diz assim, eu gosto de chuva, tá? Ah, não, mas é proibido dizer que gosta de chuva. Eu posso dizer o seguinte: puxa, hoje tem sol, mas hoje tem sol. O sol é bom, mas tem dias que são melhores. Pronto, não falei nada, sabe? A gente tem o bom da língua, o bom não só da língua portuguesa, o bom da língua do idioma, são sinônimos, são as metáforas. A gente pode usar metáforas, pode contar histórias, sabe? Então, eu tomo muito cuidado com o que eu falo para não
não ferir pessoas, não magoar pessoas, tá? Eu tive agora, num determinado período aí, no blog, ele era um blog direcionado a Gramado, onde eu falava de política, sabe? E eu conseguia transitar tanto com a situação quanto a oposição em Gramado, isso foi de 2016 a 2020, mais ou menos, com os dois lados. Eu criticava os dois, eu elogiava os dois, sabe? E ambos eram meus amigos e são meus amigos até hoje, sabe? Então, quero dizer assim, vamos aproveitar, eu quero aproveitar o quanto for possível. Isso aqui vai ficar gravado, as coisas ficam gravadas. Aquilo que eu disse fica gravado, sabe? Então, essa é a minha literatura. Né? Claro que eu uso livros, eu uso desenho, então, mas se eu tivesse só apenas a palavra, a capacidade de falar, Deus nos deu essa capacidade. Deus nos deu pensamento, nos deu olhos para observar, ouvidos para ouvir, boca para falar. Sintetizar as palavras, sintetizar as nossas ideias, sintetizar o conteúdo para que, e mais, se aquilo que eu falar, mesmo que eu fale, hoje estou falando demais, né? Mas tudo, aquilo que eu falar em uma frasezinha fizer o meu ouvinte pensar, eu já ganho dia, eu não preciso ter 1 milhão de, de likes ali. Né? Eu só preciso que uma pessoa ouça o que eu disse, diga, e que aproveite. E mais uma coisa, se ninguém aproveitar o que eu disse, sabe? Então alguém vai dizer o seguinte, olha, o Paulo pensava assim. Não concordo, mas ele pensava assim, pronto, eu já contei a minha história. Ela passou a ser interessante. Então, você tem uma história interessante, todo mundo. A história da sua mãe, do seu pai, dos seus avós, das suas brincadeiras, dos seus amigos, da sua infância, da sua juventude, dos seus namoros, da sua falta de namoro e assim por diante. Aproveita a oportunidade, sabe? Não fica fazendo selfie da cervejada que você tomou, da cachaçada que você tomou, das besteiras que fez enquanto estava bêbado, enquanto estava, sabe? Aí tô falando para homem, para mulher, para todo mundo, para gurizada, sabe? Sai um pouquinho do joguinho, até porque eu acho que a gurizada nem vai assistir isso aqui, né, molecada? Nem vai assistir isso aqui, mas, puxa, tira um pouquinho a tela daquele joguinho coreano, aquele joguinho japonês, sabe? Olha, dá uma olhada nas coisas brasileiras. Conta a sua própria história, cria a sua história. Ouve a história de quem tem história para contar. Eu acho que o mundo, pelo menos, não fica tão desinteressante quando a gente conta a história, quando a gente ouve a história, quando a gente constrói a história e quando a gente tem história para contar. Eu acho que é isso. Agora deixa eu tomar meu chimarrão, porque também, ó, tá ali ele, ó, quietinho, emburrado, olhando para mim, me esperando. Uma boa semana para vocês. Tchau.